Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você pode ler comigo? Leiamos. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amados, uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo no seu sermão antes de subir aos céus é ide, fazei discípulos. Essa importância de você como servo de Deus propagar o Evangelho. Aquilo que você recebeu não pode ficar só para ti. Aquilo que você tem desfrutado como evangelho, você tem que contagiar outras pessoas. Você tem que propagar este evangelho. Isso é para os pastores, isso é para os evangelistas, para os missionários. Não, de maneira alguma. Sempre o Senhor nos instruiu e nos capacitou para propagarmos aquilo que temos experimentado. Há uma necessidade da igreja entrar num despertamento e na confrontação do cristianismo, nesse despertamento para vivermos uma vida digna, para que Paulo pudesse dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, era porque Paulo estava vivendo uma vida de santidade. Para que Paulo pudesse dizer, o que também aprendestes de mim, recebestes de mim, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, também aponta para uma posição de santidade, também aponta para uma posição de exemplo. Aquilo que o Senhor tem colocado em você, você tem que aprender a compartilhar. Em primeiro lugar, que eu quero destacar nessa noite, o que aprendeste? O que você tem aprendido com a casa do Senhor? O que você tem aprendido? O que é que o povo está aprendendo conosco? É uma preocupação que nós temos que ter no dia a dia, temos que ter diante das circunstâncias. O que cada pessoa tem aprendido na igreja, o que você como servo do Senhor tem ensinado também. O que você como cristão tem ensinado, tem sido de exemplo. O que o povo de Deus está aprendendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que você tem ensinado aos seus filhos, ensinado aos que trabalham contigo, aos que vivem contigo no dia a dia, a sua família, a sua casa, como ministros do Senhor, amado, tudo aquilo que você faz, ele está sendo colocado como cartas vivas, lidas todos os dias. Pode todo mundo fazer, o crente fez, olha o que o crente fez. Pode todas as pessoas falar, o que o crente falar, olha lá o que o crente falou. Nós temos que entender que as nossas vidas, meu amado, ela tem que brilhar e resplandecer como luz. Tem que brilhar e resplandecer à imagem e semelhança do Senhor. Por quê? O mundo quer aprender alguma coisa de ti. O que você está ensinando? O que é que você está ensinando para deixar para a nova geração? O que você está ensinando para deixar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes? Temos que entender que se chegamos até aqui é porque a geração passada era uma geração que orava, era uma geração que lia a palavra, era uma geração que buscava a palavra de Deus, era uma geração, meu amado, que estava dedicada na palavra do Senhor. Você como servo de Deus, você como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que você tem deixado para a geração futura? O que é que a gente está ensinando no nosso ministério? É uma preocupação que nós temos que ter. Quantas pessoas hoje em dia não estão ensinando um evangelho vivo, um evangelho eficaz? Quantas pessoas hoje em dia estão ensinando um evangelho superficial, um evangelho light? Quantas pessoas estão ensinando um evangelho descompromissado, um evangelho de qualquer jeito? Meu amado, a palavra de Deus nos diz que se você quiser viver piamente pelo Senhor Jesus Cristo, você padecerá de perseguições, passará por necessidades, por dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meu amado,
problema não é ter problema, o problema é como você visualiza o problema. O servo do Senhor é aquele que passa pelo vale, é aquele que passa pela fornalha, é aquele que passa pelas águas, mas elas não lhe submergem, passa pelo fogo, mas eles não lhe queimam. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantas pessoas têm ensinado um evangelho de super-heróis, aonde vai matando a fé das pessoas? Vem para Jesus que você não vai ter problema, vem para Jesus que você não terá dificuldade, e a pessoa depois confronta um problema, confronta uma dificuldade. Para onde vai a fé dessa pessoa? Nós temos que entender que podemos passar por problemas sim, enquanto estamos no mundo. Não somos deste mundo, mas estamos neste mundo, meu amado. Podemos passar por dificuldades, mas temos um Deus que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer, que vai nos levantar na hora que estivermos caídos, que vai nos levantar na hora que estivermos prostrados. Você tem uma fé, uma esperança, você tem um Senhor Jesus Cristo que é Senhor sobre todas as coisas, e este Senhor vai te ajudar a passar. Quando você olha para os grandes homens de Deus e você faz uma analogia de tudo que esses grandes homens de Deus passaram, você vê que a vida com Cristo é uma vida sacrificial. É uma vida que você tem que mortificar a carne. É uma vida que você tem que estar firmado no Senhor, na rocha, buscando ao Senhor. A nossa recompensa não está nesta terra. Amados, se esperarmos em Deus só nesta terra, somos os mais miseráveis, porque a nossa recompensa está nos céus, na eternidade. Deus tem algo glorioso para ti. Nós podemos até fazer uma comparação. O ímpio, diante das adversidades, desfruta dos seus prazeres nesta terra. E o ímpio vai passar uma eternidade no inferno, uma eternidade sem Cristo, uma eternidade de condenação, uma eternidade de sofrimento. Mas aquele que serve ao Senhor vai passar provas, dificuldades nessa terra, para passar uma eternidade na glória. Uma eternidade aonde a recompensa do Senhor é incorruptível, aonde lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá dor, lá não haverá perseguição, porque, meu amado, você vai estar eternamente com o Senhor Todo-Poderoso. Primeiro ponto, o que é que você tem ensinado? Você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que é que você está ensinando? O que você tem ensinado à próxima geração? Um dos grandes filósofos disse: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. E quando nós começamos a analisar e observar isso, é verdade. Não adianta a geração que nós estamos vivendo, não adianta você querer viver, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não funciona, meu amado. As pessoas, principalmente as crianças, os jovens, aprendem por aquilo que vem. O que as pessoas estão vendo em você? O que as pessoas estão vendo no teu testemunho de vida? Qual tem sido o teu testemunho diário? O que você tem ensinado como ser humano normal? O que você tem ensinado com a tua atitude de vida? Será que você está ensinando a não se submeter a autoridade alguma? Ou será que você tem ensinado a se submeter a uma autoridade? Porque toda autoridade é estabelecida por Deus. O que as crianças estão aprendendo contigo? O que o teu filho tem aprendido com aquilo que você está ensinando? Duplicidade de personalidade. Na frente fala uma coisa e por trás fala outra. Amados, isso é distúrbio de caráter. E nós precisamos entender que o Senhor está à procura de pessoas de caráter sincero, pessoas de caráter íntegro, pessoas de caráter real. Infelizmente nós temos vivido um mal do século, onde a duplicidade de personalidade tem sido um sintoma de doença mental, onde os psicólogos estão levantando uma duplicidade de personalidade, mas quantos cristãos, infelizmente, estão vivendo uma dupla personalidade?
Quantos servos de Deus, meu amado, estão se enganando a si mesmo? Deus não te chamou para viver uma vida dobre. Deus não te chamou para viver uma vida com duplicidade de personalidade. Na casa do Senhor é um jeito, na tua casa é de outro jeito. Diante dos servos do Senhor é de uma forma, diante da esposa, do marido é de outra forma. O Senhor abomina a dupla personalidade. O Senhor quer restaurar o teu caráter nessa noite. O Senhor quer restaurar a tua integridade. O que é que estão aprendendo com o teu testemunho do dia a dia? O que estão aprendendo? Paulo declara aqui aos Filipenses: o que também aprendestes. O que será que as pessoas podem dizer? Isso eu aprendi com fulano, isso eu aprendi com Beltrano, isso eu aprendi com o irmão tal, com a irmã tal. O que as pessoas estão aprendendo de ti? O que você está ensinando no dia a dia? Que aquele que fez o mal, você deve se vingar, você deve pagar com a mesma moeda? Ou será que nas suas atitudes você tem ensinado a perdoar? Mais uma questão aqui. O que é que as pessoas estão aprendendo da tua vida espiritual? Será que os teus filhos vão poder dizer: olha, eu lembro que meu pai sentava e lia a Bíblia, orava 2 horas, 3 horas, e passava por problemas, passava por dificuldades, dobrava o seu joelho e orava e clamava ao Senhor, passava por problemas, não se desesperava. Amados, essa geração de hoje em dia, o que tem ensinado as crianças? Quando você tem prova, quando você tem dificuldade, quando você tem luta, você vai entrar em desespero, vai se descabelar, vai gritar, ou você vai buscar o teu socorro no Senhor? O que é que você está passando desta geração? O que é que você tem ensinado? O que é que as pessoas estão aprendendo com a tua vida espiritual? Será que as pessoas podem aprender uma vida firmada na rocha, que diante do problema, diante da luta, diante da adversidade, eu dobro o meu joelho e eu clamo ao Senhor? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu não estou esperando do homem, eu não estou esperando da firma, eu não estou esperando do patrão, eu estou esperando do meu Deus. O meu socorro está no nome do Senhor Todo-Poderoso. O que você tem aprendido, o que você tem ensinado? O apóstolo Paulo tinha uma bagagem para dizer: o que aprendestes de mim. O apóstolo Paulo tinha uma bagagem para dizer: o que recebestes de mim, o que ouvistes de mim, o que vistes em mim. Será que você tem esta bagagem para dar um testemunho? Olha, o que você tem aprendido de mim, faça isso que vai dar certo. O que você tem visto em mim. Meu amado, o apóstolo Paulo tinha essa bagagem para dizer que tem ensinado a não tratar com mágoa, a não tratar com a mesma moeda, a não revidar da mesma forma. Meu amado, quantas pessoas entram e saem da casa do Senhor da mesma forma? Não adianta, o evangelho tem que causar mudança, tem que trazer mudança. Quantas pessoas não têm visto segurança nesta geração que tem ensinado as crianças? Nós precisamos aprender a demonstrar essa segurança firmada no Senhor, esta fé fundamentada no Senhor. O que você tem demonstrado com a tua vida? Com a tua vida, meu amado, o que você tem mostrado às pessoas? Eu quero a cada dia com a minha vida mostrar que ainda existem homens santos, homens que buscam, homens que oram, homens que têm fé. Meu amado, o Senhor está procurando homens de integridade, mulheres de integridade, para que Ele possa agir com os mesmos milagres que Ele agiu no passado. Meu amado, não foi Deus que mudou, são os homens que têm mudado. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que parou a chuva quando Elias orou, o mesmo que abriu o mar quando Moisés estendeu a vara, o mesmo que fechou a boca do leão com Daniel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por que os milagres não têm acontecido mais hoje em dia? Porque não temos visto mais homens e mulheres santas como Elias, como Daniel, como Moisés, que buscavam a face do Senhor. Você como igreja, nós como igreja, o que nós estamos ensinando para essa geração? Se Jesus não voltar na nossa geração, qual o exemplo e qual o modelo de evangelho que nós vamos deixar para a geração futura?
O que nós estamos ensinando? Aprender a discutir ideias, meu amado, e não discutir sentimentos e emoções. Uma das coisas muito importantes é você chegar a um nível de maturidade e discutir a ideia. Olha, eu não concordo com isso. E quando você não concorda, você ter uma maturidade de falar o que você não concorda, mas não ficar magoado, não ficar chateado, não ficar ferido ou machucado. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo aprender a discutir a ideia e não discutir o sentimento ou a emoção, não vai haver ferimento no meio da igreja. Precisamos aprender a discutir as ideias e não colocar em jogo sentimentos. Para andar junto, eu não preciso concordar 100% com a pessoa. Eu tenho que apenas reconhecer o ponto de vista dela, o meu ponto de vista, um respeitar ao outro. E maior é aquilo que nos une do que as nossas diferenças. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida de fachada, de hipocrisia, porque não querem mostrar as suas fraquezas. Parece que foram feitos de um material diferente do ser humano. Quantas pessoas, meu amado, têm mostrado que são super-heróis, super-homens. Quantos líderes, quantos pastores têm mostrado que não têm fraquezas, que não choram. Não adianta, meu amado. Quantas pessoas têm vivido uma vida de fachada, quando na verdade as ovelhas passam, olham e pensam que são superiores, que são super-homens. Não, pastor também pega gripe, pastor também fica resfriado. Diante de dificuldades, de lutas, de problema. O que você tem ensinado à geração futura? O que de mim também aprendestes. O segundo ponto que Paulo coloca aqui nessa importante carta aos Filipenses. E também o que recebestes de mim. O que é que você tem doado pelo amor a Deus? O que é que você tem doado? Como ministro, como líder, como igreja, como servo, como membro. O que você tem doado? Primeiro, meu amado, pela oferta, uma posição de uma ajuda humanitária, de uma ajuda social, de uma ajuda necessitada. Se você pensa, meu amado, diante das circunstâncias que as pessoas não olham aquilo que você doa, você está muito enganado. Quantas pessoas que só dão resto. Quantas pessoas que só dão aquilo que não serve nem para eles. Meu amado, uma roupa que não dá para você usar porque está rasgada, está furada, está suja, não serve para dar para o outro. Então tem que jogar fora. Um alimento que se estragou não serve para você comer, não serve para dar para o outro comer. E Paulo está declarando aqui: o que recebestes de mim, você como igreja, o que tem doado ao próximo, o que você tem dado ao próximo. Em Hebreus nos diz que devemos imitar a fé uns dos outros. Será que você pode se colocar na posição de as pessoas imitarem a sua fé? De realmente ver o que você está doando, o que você está entregando. As pessoas estão vendo a sua doação. Você tem doado afeto, tem doado amor, tem doado carinho, tem doado tempo com qualidade, tem doado amizade. Muitas pessoas se levantam na posição: puxa, ninguém conversa comigo, ninguém tem amizade comigo, mas você tem amizade com alguém? O que você tem doado? O que também de mim recebestes. Precisamos entender, diante de tantas filosofias, tantas crenças e denominações, o único que tem graça é o Evangelho. O Evangelho que você prega, que você serve, que você ministra, é um Evangelho da graça. A graça a qual estamos falando de amor, de carinho, de amizade. Meu amado, você como servo de Cristo, é servo da graça, é doador da graça. E graça é perdoar, meu amado, sem reservas. Graça é você abrir o seu coração e perdoar, meu amado. Graça é você ser capaz de doar àquele a quem te feriu, àquele a quem te machucou. Graça é você
você estar disposto a doar alguma coisa àquele que está necessitado. E Paulo fala não somente aos filipenses, como a outras igrejas, a igreja da Macedônia, porque deram e deram acima do que tinham condições, deram e deram acima das suas finanças, do seu poder. A igreja da Macedônia, meu amado, era uma igreja pobre, era uma igreja que passava dificuldades, uma igreja que tinha necessidades financeiras, mas a oferta da igreja da Macedônia era a maior e a melhor, porque davam de tudo aquilo que eles tinham. De todos os mais pobres, eram os da Macedônia que superavam a todos. Quantas pessoas hoje, como servo de Deus, não é capaz de doar nada, não é capaz de abrir mão de nada, se torna mesquinho, se torna servo do dinheiro, servo de tantas coisas. O que você tem sido capaz de doar? O que você tem sido capaz de dar no dia a dia? Essenciais, coisas da vida, coisas pessoais, afeto, carinho, amor. O que as pessoas estão recebendo de você? Aquilo que não presta para mim, não presta para ninguém, tem que jogar fora. Terceiro ponto: o que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes. Você, como servo de Deus, o que tem falado? Palavras ofensivas, palavras que machucam, palavras que pesam. Abra comigo Hebreus 12, 15, vira aí algumas páginas para frente. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quantas pessoas têm semeado raiz de amargura, contaminando tantas vidas? Quantas pessoas têm semeado palavras amargas, que têm perturbado outras vidas, perturbado outros corações? Meu amado, o que você anda falando por aí? O que de mim ouvistes, disse Paulo, o que de mim ouvistes, isso fazei. Quantas pessoas têm andado falando palavras mentirosas, contando testemunhos que nunca aconteceram, proferindo palavras que vêm ferir, que vêm machucar. Como servo de Deus, meu amado, a tua palavra tem que ser branda, porque a palavra branda ameniza o furor, a palavra branda traz cura, traz libertação. Verso 25 de Efésios 4, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quantas pessoas nesta pós-modernidade desenvolvendo uma vida de mentiras, embasado em mentiras. Quantos relacionamentos mentirosos. Eu me lembro de um casal ao qual nós aconselhávamos, ao qual nós fizemos a terapia, e diante dessa situação, desse casamento que estava muito difícil de ser trabalhado, no aconselhamento nós fomos descobrindo quantas mentiras foram proferidas em toda a situação do namoro, do noivado e do casamento. E de repente no aconselhamento, um virava para o outro: olha, sabe aquela situação que eu te contei assim, 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 assim? A pessoa assim: é mentira. É mentira aquilo? Anos e anos alimentando uma mentira. Quantas pessoas nesta geração que nós estamos vivendo, vivem uma vida de mentira, vivem uma vida de fachada, vivem uma vida, meu amado, de hipocrisia. E Paulo nos instrui: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses capítulo 3, verso 9. Colossenses, logo depois de Filipenses, capítulo 3, verso 9.
Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então você tem que se despir do velho homem, da natureza adâmica, da natureza pecadora, da natureza contaminada. No verso 8 diz: mas agora despojai também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas, e não mintais uns aos outros. Infelizmente, temos vivido momentos em que reconhecemos inúmeras pessoas mentirosas. E depois que você pega uma mentira de alguém, meu amado, fica desmoralizada esta pessoa. Depois que a pessoa descobre que aquilo que você estava falando era mentira, você perde a tua moral também. Então toma cuidado com aquilo que você está falando. Toma cuidado com o que você tem falado. Falai a verdade uns com outros. Voltando para Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Da tua boca não pode sair palavras que venham machucar a vida da pessoa, palavras que venham desanimar, palavras que venham ferir. O diabo fica atentando ao derredor, meu amado, para que na hora da discussão do casal, você venha proferir palavras que machucam, porque depois, quando a situação toda estiver tudo bem, aquela palavra ficou semeada no coração, e lá no fundo, no íntimo, fica sempre alguma coisa encoberta. Mas na hora da raiva ele falou isso, na hora da dor ela falou aquilo, e diante dessa situação, nunca mais começa a viver da mesma forma. Se arrependa, peça perdão e aprenda a liberar perdão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Meu amado, se aquilo que você for falar não vai edificar ninguém, não fale. Se o que você for falar não for trazer crescimento, não for promover, não for dar graça àquele que está te ouvindo, não fala. Retém aquilo que você tem falado. O que as pessoas estão escutando de você? Estão escutando só maldição, só palavra contrária? Quantas pessoas têm ouvido palavras torpes? Você, como servo de Deus, você é ministro e profeta de Deus, para proferir uma palavra de bênção. E amado, eu como ministro do Evangelho, eu quero cancelar sobre a tua vida toda palavra de maldição que você recebeu, todo jugo de maldição que foi lançado contra a tua casa, contra a tua família. Como ministro do Evangelho, eu quero anular na tua vida toda palavra torpe que você recebeu. Eu quero desfazer no mundo espiritual e declarar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de prosperidade, uma palavra de crescimento na tua vida. Tiago capítulo 3, verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Você tem falado palavra profética, palavra de bênção, porque a boca do homem, da mulher de Deus tem poder, meu amado, tem graça, tem autoridade. O que as pessoas estão ouvindo da tua boca? O que as pessoas têm ouvido você como servo de Deus falar? Mateus capítulo 5, verso 37, 5:37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quantos crentes, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, outra hora não quer, outra hora muda. Não, meu amado, como servo de Deus, a tua palavra tem que ser sim ou tem que ser não. A tua palavra, meu amado, não pode ter interpretação dobre. A tua palavra, meu amado, não pode estar misturada com engano. A tua palavra tem que ser a verdade. Você pode ter uma palavra simples, mas a tua palavra tem poder. A tua palavra, meu amado, tem graça. A tua palavra sai misturado com a unção de
Deus e traz uma palavra rema, a palavra que muda e a palavra que transforma. O que as pessoas estão ouvindo de você? O que as pessoas estão ouvindo da sua boca como servo de Deus? Voltando para o nosso texto base. O que ouvistes e o que vistes em mim. O que as pessoas têm visto como testemunho de vida? Qual tem sido o teu testemunho diário? O teu estilo de vida, o teu procedimento, a maneira de você lidar com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua casa, com os irmãos, com os próximos, qual tem sido a sua maneira de lidar, como que as pessoas te conhecem, como que os teus vizinhos te conhecem, qual que é o título que os teus vizinhos te dão, a tua vida, o teu dia a dia, diante dos problemas, diante das adversidades, qual tem sido o seu procedimento? Será que você pode levantar e dizer num discurso, isso que você tem ouvido e visto em mim, isso fazei? Pratiquem realmente aquilo que vocês aprenderam, o que vocês receberam de mim, pratiquem o que vocês estão vendo na minha vida, é o que Paulo está dizendo, meu amado, seja a minha vida como exemplo. Será que você pode se levantar e dizer como Paulo, o ímpio não pode ver a vida de Paulo, mas pode ver a tua vida, o ímpio não pode ver a vida de Jesus, mas pode ver a tua vida? O que as pessoas estão vendo da tua vida? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, do seu próprio sangue, da sua própria casa, principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você tem sido um bom exemplo de pai, um bom exemplo de mãe, de irmão, de filho? Paulo instrui a Timóteo, e Paulo trata Timóteo como filho. E quantas pessoas, meu amado, não podem ser esse referencial? Quantas pessoas estão vendo pessoas da própria casa dando passos largos para o inferno e nunca faz nada, nunca fala nada? Meu amado, aprenda a abraçar o seu filho, aprenda a abraçar a sua filha, a conversar, a gerar um diálogo com o teu filho, com a tua filha, a bater um papo, um abraço. Aprenda a criar laços, aprenda, meu amado, a desfrutar do que Deus tem para a tua vida. Ah, mas eu não recebi abraço, nunca fui abraçado. Mas, meu amado, a geração de hoje é diferente. A geração de hoje, meu amado, não tem mais tempo com os pais. Antigamente o pai sentava na ponta da mesa e todos tinham que sentar ao redor. Hoje não. Hoje cada um almoça num horário, cada um almoça de uma forma. Quando almoçam em casa, quando tem esse contato, há uma importância de você como servo de Deus ser um referencial. Você como servo de Deus precisa ser um exemplo de marido, um exemplo de esposa, um exemplo de pai, um exemplo de filho, um exemplo de empregado ou um exemplo de patrão da mesma forma. Efésios 6, de 5 a 8. Vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus e servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Você tem sido um bom exemplo de pessoa, de empregado, ou de líder, de chefe de seção, de patrão? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. Já estou terminando.
E procureis viver quietos, e tratar os vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Para que não tenha nenhum cobrador à tua porta. Você é como uma pessoa, servo de Deus, que tem dado um bom exemplo. O povo precisa saber, meu amado, que como servo de Deus, você é um ser humano normal. Como servo de Deus, você é um exemplo de cristão. Como seria bom se todos nós pudéssemos dizer, assim como Paulo disse: o que aprendestes de mim, o que recebeste de mim, ouvistes, vistes em mim, isso também seja vosso exemplo, isso também fazeis, e o Deus de paz será convosco. Meu amado, precisamos aprender que o Senhor quer te levantar como modelo, como exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. 4,12, ninguém despreze a sua mocidade, mas tu, seu exemplo dos fiéis, seu exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persista em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. E Paulo ainda diz para Timóteo, que diz para você nessa noite: não desprezes o dom que há em você, o qual te foi dado por profecia e com imposição de mãos do ministério. Em toda a história da igreja, o ministério sempre foi reconhecido com imposição de mãos. Em toda a história da igreja, os ofícios sempre foram reconhecidos com imposição de mãos. Há uma importância, meu amado, de homens íntegros impor as mãos e transferir o dom que há em ti. O dom que eu recebi do Senhor, eu transferir para você. O dom que eu recebi por imposição de mãos, eu também impor as mãos sobre a tua vida. Mas isso tem que ser uma vida de exemplo. Mas tu, ser exemplo de santidade, ser exemplo de palavra, ser exemplo de trato, ser exemplo de amor, ser exemplo de oferta, ser exemplo como vida cristã. A tua vida tem servido de exemplo para as pessoas? Em primeiro lugar, você tem que ser exemplo de ser melhor do que os ímpios, ser exemplo dos fiéis. A vontade é a coisa mais ligada com a carne, com a alma. E você tem que mortificar a sua vontade a cada dia, se você quer ser exemplo. Você tem sido exemplo do melhor ou do pior? Você tem sido referencial dos fiéis? Como tem estado a tua vida? O que você tem ensinado para que as pessoas possam aprender? Infelizmente, muitos pais nesta geração têm se levantado, falando: não suporto mais o meu filho está impossível, ele está insubmisso, está isso, está aquilo outro. A grande verdade, aprendeu contigo. Amado, a criança aprende por assimilação, a criança aprende por aquilo que ela vê dentro de casa. Um lar desequilibrado, só de gritos, de brigas, só de situações de afronta, confronto, de mágoa, de ira, de ódio, de rancor, vai gerar o quê? Vai gerar que tipo de personalidade numa criança? Que tipo de personalidade vai gerar? Todos nós sabemos já pela psicologia que a personalidade é formada da gestação até os 7 anos. E nesse período da gestação até os 7 anos, quantos lares têm estado em crise? Quantos lares têm estado debaixo de gritaria, debaixo de luta, de guerra, de conflito, e depois não sabem por que esta geração está tão insubmissa, tão insubordinada, tão rebelde? Você tem sido o melhor exemplo para com os fiéis? Será que as pessoas podem olhar para ti e te dizer: continua ensinando isso que você tem ensinado, continua desta forma? Ou será que as pessoas precisam olhar e falar: muda, por favor? Será que as pessoas podem olhar para a tua vida e te imitar?
O segredo de Paulo é que Paulo tinha um modelo o qual ele seguia. Tinha um referencial que ele seguia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual é o teu modelo? O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Abaixa a sua fronte e analisa a tua vida. Analisa teu caráter, o teu temperamento, e peça a Deus para mudar e moldar segundo o caráter de Cristo. Será que temos criado, temos gerado através do nosso testemunho de vida? Será que temos gerado crianças íntegras, crianças que tenham fome e sede do Senhor Jesus Cristo? Será que estamos construindo super-homens, super-ministros, super-monstros? Ou será que estamos construindo uma geração íntegra, uma geração submissa, uma geração com temperamento genuíno, à imagem e semelhança de Cristo? Quantas vezes estamos tão preocupados com as coisas que são passageiras e deixamos de lado as que são mais importantes? Quantas vezes estamos tão preocupados com as coisas que marcam a vida? O que você tem gerado? O que você tem feito? O que as pessoas podem dizer? Isso eu aprendi com fulano. Isso eu recebi de fulano. Isso eu ouvi de fulano. Ou isto eu vi na vida de fulana. Pai de poder e de graça, que a nossa vida, Senhor, venha a ser um exemplo. Pai, que as pessoas possam olhar e ver a imagem e semelhança de Cristo em nós, ó Pai. Molda-nos segundo o caráter de Cristo. Transforma-nos segundo o caráter de Cristo, ó Pai. Pai de poder e de graça, clamamos agora que Teu Espírito Santo venha nos sondar e venha nos mostrar, ó Pai, o que temos falado que tem Te desagradado, o que temos ensinado que tem Te desagradado, o que temos feito que tem Te desagradado, Senhor. Pai, queremos ser aprovados por Ti, agradáveis a Ti, que a nossa vida venha a ser exemplo, Senhor, de servos Teus, exemplos de integridade, de pessoas de caráter, de pessoas que sejam imitadores do Teu Filho Jesus, ó Pai. No nome de Jesus nós clamamos nesta noite. Toca, Senhor, em cada vida e mostra a importância e a necessidade de termos um caráter, uma vida, exemplo, modelo, assim como Teu Filho Jesus foi nesta terra, para que possamos chegar e dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Altíssimo e Santo Deus, ajuda-nos, ó Pai, a mudar. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida íntegra, transparente, reta e aprovada por Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos exemplo, servirmos de modelo para essa sociedade contaminada e corrompida. No nome precioso de Jesus, nós clamamos nesta noite,
manifesta a tua glória, o teu poder, e acha em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. No nome de Jesus. Amém e amém.